Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos estudar sobre as orações subordinadas substantivas. Você pode conhecer o que é uma oração subordinada clicando no card que está aparecendo aqui no canto superior. Você pode ter a aula geral. Hoje estudaremos de forma específica sobre as orações subordinadas substantivas. Só para você saber, as orações elas são divididas em coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas são aquelas que são independentes entre si. Cada uma, de forma isolada, tem um próprio sentido. Mas agora, a gente viu que existem as orações subordinadas. São orações que precisam de uma outra para ter um sentido completo. E essa oração é chamada de subordinada, pois ela não tem o sentido completo. A gente viu também que existem as orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. E hoje estudaremos as orações subordinadas substantivas. O foco da aula de hoje é uma oração subordinada substantiva. Primeira coisa que você precisa saber é que as orações subordinadas substantivas, elas têm a função ou exercem a função de substantivas. E elas são classificadas em 6 partes ou 6 tipos. As orações subordinadas substantiva subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. As orações subordinadas substantivas, elas se dividem em 2 grandes partes. As orações subordinadas desenvolvidas, que são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Elas podem acompanhar um pronome, conjunção ou uma locução conjuntiva. E existem as reduzidas, que elas não têm uma conjunção integrante, mas elas surgem com o verbo infinitivo no particípio e no gerúndio. O foco da aula de hoje é em cima da oração subordinada substantiva desenvolvida. Uma oração subordinada substantiva subjetiva, ela exerce a função de sujeito. É importante você saber também como funciona o sujeito. Você também pode clicar no card que está aparecendo aqui acima, você pode estudar um pouquinho como funciona o sujeito. Olhando para essa oração, nós temos: é provável que ela venha jantar. Nós temos aqui o verbo de ligação é, que está tendo aqui um sujeito e um predicativo. O predicativo é a característica do sujeito, que é provável. Então, nós temos aqui o verbo de ligação que liga a característica provável. Mas quem é provável? E a gente tem aqui, então, o sujeito, que é que ela venha jantar. Professor, quando que eu sei que é sujeito? Quando eu posso transformar isto em substantivo. Eu posso transformar é provável que ela venha jantar em a vinda dela é provável. Da mesma forma que é maravilhoso que meu tio retorne. Eu tenho aqui o meu sujeito, que é que meu tio retorne, transformando em sujeito, numa forma direta, fica o retorno do meu tio é maravilhoso. As orações subordinadas substantivas predicativas, elas têm a função de predicativo do sujeito, onde o sujeito recebe uma característica. Por exemplo, o sujeito aqui é meu desejo. Qual é a característica do meu desejo? Que me desse um presente. Então eu tenho o sujeito, verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Eu posso também transformar isso. Eu posso transformar em meu desejo era que me desse um presente em meu desejo era o presente dado a mim. Da mesma forma, a preocupação era que o atleta desistisse. Eu posso transformar isso em a preocupação era a desistência do atleta. Percebeu em que eu posso transformar as orações subordinadas substantivas predicativas em substantivo e ele fica lá no predicado, por isso que é predicativo do sujeito. Diferente da anterior, que ela pode ser transformada em substantivo e ela fica no sujeito, por isso que ela é subjetiva. Uma dica para você entender a diferença entre oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada substantiva predicativa. A substantiva subjetiva, o verbo vem no início da oração e aí depois nós temos a oração subordinada. Diferente da subordinada substantiva predicativa. Depois do verbo de ligação que vem a oração subordinada. Então, na parte de cima, o verbo de ligação inicia, temos ali a característica do sujeito, é imprescindível, e depois
a minha oração subordinada substantiva subjetiva. Diferente da de baixo, em que eu tenho o meu sujeito a preocupação, o verbo de ligação, e aqui também nós temos a característica do sujeito, que o atleta desistisse. Agora nós temos as orações subordinadas substantivas completivas nominal. Elas têm a função de complemento nominal. Lembrando que o complemento nominal sempre falará de substantivos abstratos. Tá? Uma dica importante: complemento nominal falará de substantivo abstrato. Dê uma olhadinha sobre substantivos abstratos que você vai conhecer um pouquinho mais. E outra regra importante: sempre a oração subordinada substantiva completiva nominal sempre iniciará com a preposição. Nós temos aqui, temos necessidade. Primeira dica: necessidade é um substantivo abstrato. E aí temos o complemento nominal, que é de que nos apoie. Então, temos uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Outro exemplo para você entender: todos nós temos esperança. Que tipo de esperança? De que a nossa humanidade pare de destruir o planeta. Você pode perceber que depois do substantivo abstrato, nós temos a preposição aqui que liga ou que complementa o nome esperança. Da mesma forma que sinto necessidade. Necessidade é um substantivo abstrato que também ele completa, precisa de ser completado o nome, e a gente tem aqui de que você me deixe um pouco sozinho. Esse complemento nominal também está ligado à necessidade por meio da preposição. Então, uma oração subordinada substantiva completiva nominal tem a função de complemento nominal. Estude um pouquinho como funcionam os complementos nominais. E as orações subordinadas substantivas objetivas diretas, elas têm a função de complemento objeto direto. Professor, como que eu faço para saber disso? Após um verbo transitivo direto, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta ligado pelo termo integrante que. Você pode perguntar o seguinte: desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Então aqui essa pergunta o que é respondida pelo meu complemento objeto direto, que é a oração subordinada substantiva direta. Também outros exemplos aqui. O verbo querer: quando eu quero o quê? Quando eu desejo o quê? Desejo que sua vida seja boa, complemento objeto direto. Quero o quê? Que você me ajude com o problema. Todas elas completam a informação do verbo transitivo direto. Você precisa estudar também um pouquinho como funcionam os verbos transitivos diretos. As orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, elas completam a informação do verbo transitivo indireto, que sempre inicia com uma preposição. Também a gente verá em alguns casos em que essa preposição ela está escondida, elíptica, tá? Temos uma elipse. Mas aqui a preposição aparece. Meu pai insiste em quê? Em que eu estude. Complemento objeto indireto do verbo insistir. Então, esse complemento objeto é classificado como uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Um outro exemplo para você entender: o verbo gostar, ele gosta de quê? Aqui a preposição está escondida, tá? Nós temos aqui uma elipse da preposição. Também quem insiste em alguma coisa. Insistiu em quê? Então a Marta não gosta de que chamem de senhora ou que chamem de senhora, complemento objeto indireto que fala do verbo gostar, e também a professora insistiu muito em que os alunos prestassem atenção na aula. Também é complemento objeto indireto do verbo insistir. Todas elas são orações subordinadas substantivas objetivas indiretas porque têm a função de complemento objeto indireto. Agora nós temos as orações subordinadas apositivas. Exerce a função de aposto. Para você não sabe o que é aposto, aposto é um termo que explica outro termo. E ele é separado por vírgulas ou pelos dois pontos. Aqui nós temos: desejo-te uma coisa. Eu preciso explicar o que é essa coisa, e aí eu coloco um aposto: que tenhas muita sorte. Esse aposto aqui é classificado como uma oração subordinada substantiva positiva. Um outro exemplo para você entender. Aqui a gente tem: pedir um favor aos meus amigos que façam a doação. Esse que façam a doação está se referindo ao favor.
Fez-lhe um pedido que nunca mais fugisse. Esse que nunca mais fugisse faz uma explicação do termo um pedido. Espero que você tenha entendido como funcionam as orações subordinadas substantivas. Só para você não esquecer, elas são divididas em 6 partes: subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta e positiva, e elas exercem a função de substantivo. Se você sentiu alguma dúvida, se você teve alguma dúvida, na verdade, não deixe de colocar os seus comentários aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, ajude esse canal a crescer. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram. Também você pode acompanhar este conteúdo no canal Professor Nelson Júnior pelo site profnelsonjr.com, em que você terá acesso a este material. Muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau!